Vamos para mais uma aula de espanhol, certo? Primeiro ano do ensino médio, aguardando o pessoal chegar, beleza? Vamos lá? Olá, pessoal, buenos dias. Tá me ouvindo bem aí? Minha voz tá tranquila? Sim. Deixa eu ver quantas pessoas tá chegando aí. Rapidinho. Olá, bom dia. Tranquilo, Carlos, beleza? Buenos dias a todos. Todos os presentes aí. Certo, Andressa, Carlos, David, Mariana, Bom Raíssa. dia. Olá, buenos dias. Rebeca também. Certo, a galera chegando aí, Alice. Também. Como o senhor está, professor? Comigo tá tudo bem. Tudo Que tranquilo. bom. Tá se cuidando? Tá se cuidando aí? Com certeza. Hum, Tempo, que olho. tempo, tempo muito complicado pra gente no momento, né? Porém, Demais. vamos passar por essa, né? Tentar passar. Não, a gente vai passar. Oxi, que é isso? A Com positividade, certeza. cadê? Mas é verdade, é verdade, é verdade. É um tempo muito complicado. Sempre, quando eu era criança, diziam que o mundo ia terminar nos anos 2000. Eu tinha meus 7 anos de idade e diziam que o mundo ia acabar nos anos 2000, né? Por causa da virada. Não, vai acontecer isso não. Oxi, tá doido. Dizia, dizia que o mundo. Não, falando que, como o povo dizia muitas coisas, né? Ano 2000, teve a previsão dos mais em 2012, né? Estamos todos aqui. Vai acabar não. Vai acabar não. Oxi. E o mundo não se acaba, as pessoas se acabam, né? Como um ciclo natural da vida, Sim. normal. Então, estamos todos aqui, quer dizer, uma grande parte, não todos, né? Então, eu vou iniciar nossa aula e eu quero deixar específico umas coisas, né? Eu deixei aí as atividades, tá, para vocês, lá no Classroom, certo? Algumas pessoas não fizeram, então outras fizeram, algumas outras não fizeram, outras mandaram pelo WhatsApp, certo? Então, quem mandou pelo WhatsApp, eu recebi tranquilamente, certo? Tá tudo anotadinho lá, certo? Mas teve alguns que não mandaram, então fiquem atentos. Professor, Oi? eu não tenho o seu código do Classroom ainda não. Beleza. Eu vou postar, certo? Tá, viu? Obrigado. Fale comigo lá no direct. Não, eu vou postar no grupo. Viu? Eu vou postar no grupo Viu? hoje. Vou postar lá no grupo, Certo. certo? Então, fiquem atentos, certo? Porque, como eu falei, essa unidade não teremos avaliação, né? Só serão as atividades de acordo. Ou seja, se vocês não fizerem as atividades, né, podemos ter decorrências aí de algumas notas baixas, né? E aqui a primeira avaliação de vocês eu considerei extremamente positiva, né? A capacidade interpretativa de vocês é boa, né? Questão de interligação das coisas. Então, não deixe que esse fator de distância nos dificulte o nosso processo de aprendizagem, né? Sei que são muitas coisas, né? O processo interativo de
a distância não é o mesmo, né? Não é o mesmo que presencial. Não tem presente para puxar a orelha de vocês com mais força, certo? Mas uma coisa que eu não gosto muito é que vocês saiam prejudicados, certo? Então, quanto mais as atividades vocês fizerem, processo interativo, vocês vão progredindo aí, certo? Eu vou estar espelhando o slide aí para a gente estar dando continuidade ao nosso assunto, certo? Deixe-me colocar aqui, certo? Rapidinho. Vou espalhar aqui. Pronto. Aqui está. Pronto, pessoal. Aí estão os slides, tá? Como eu estava comentando com vocês, a gente tem esse processo interativo de como você ter uma boa comunicação, certo? Então, a gente tem alguns detalhes da nossa língua, da nossa língua espanhola, né? Como eu falei na aula passada, né? A gente tem os processos, como eu mostrei, né? Antes da nossa... do nosso término, né? Da forma presencial. A gente citou algumas coisas, né? Como cumprimentos, né? Olá, olá, que tal? Olá, que hay? Tá? Eu mandei esse material para vocês, também lá no Classroom, tá? Junto com a atividade. Então, também vão guardando esses materiais que serão importantes ao decorrer da nossa jornada, né? Da nossa caminhada aí no primeiro ano do ensino médio. E a gente tem algumas formas de saída, como eu disse, né? Hasta mañana, hasta el domingo, tá? Hasta luego, hasta pronto, hasta la vista. Como eu disse a vocês, eu sempre utilizo a forma hasta la próxima, né? Que é uma característica para dizer que até a próxima semana, né? Já que nossa aula é um processo semanal. Mas, é como eu falei, uma curiosidade em relação às perguntas e exclamações, né? Como foi dito no nosso processo, quando você utilizar aqui nas interrogações, o verbo sempre vai preceder o pronome. Ou seja, a mesma coisa. Es usted de Boston, tá? Ou seja, es usted de Boston, estou referindo a uma pessoa que eu não conheço. Lembra que eu uso tu para pessoas que eu conheço, amigos, certo? E usted, um estilo já formal, certo? Es usted de Boston, o senhor é de Boston, viaja usted à Espanha, a senhora está indo para a Espanha, ou seja, estou verificando, estou usando os fatores de língua formal. Você vê que temos aqui, onde a minha seta está passando, a interrogação invertida e a interrogação normal. Como eu disse, sempre vai ser utilizado, certo? Ele nunca vai... Se você não colocar essa interrogação, você vai estar ferindo a parte gramatical da língua espanhola. Tranquilo até aí, pessoal? É bem de boa essa parte, certo? A gente tem as perguntas e exclamações, certo? Elas começam e terminam com sinais de pontuação. A interrogação invertida é a interrogação normal, certo? E a exclamação invertida e a exclamação normal. Tem esses processos únicos aí, ok? E a gente vai ter as formas negativas, ou seja, a partícula de negação no sempre precede o verbo em espanhol, como em português. Ou seja, a gente vai ter as características. Eu viajo como turista. Ou seja, eu estou especificando uma frase negativa, né? No viajo como turista, certo? Não viajo como turista.
e não tomo café, certo? Não tomo café, ok? Tem essas especificações aí, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Quando as formas negativas? Não. Cauã, você falou que seu nome... Eu tenho seu nome aqui no diário, certo? Eu não tenho... Só que chega depois, né? Eu tenho aqui seu... No diário você. A lista sobre você, beleza? Qualquer coisa você pode conversar comigo no WhatsApp. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha, você pode conversar comigo. Beleza? Eu respondo lá, tranquilamente. Beleza? Tô com os diários aqui, qualquer coisa, a gente vai resolvendo aí. Certo? Só não quero que vocês fiquem, como falei, prejudicados, né? Porque aqui é um tempo extremamente de adaptações aí. Certo? Então a gente tem dois tipos, ó. Vocês verificam bastante, né? Utilizado o termo senhorita ou senhorito. Se a gente for verificar, a gente não usa muito, né? Aqui o termo senhorita, né? Senhorito não se usa mesmo, mas senhorita, algumas pessoas ainda utilizam, né? Como uma forma cortês, um estilo de respeito, certo? Mas a gente vai ter aqui, ó. O termo senhorita é usado frequentemente em espanhol, o que não acontece em português. Senhorita é usado como cumprimento educado para as mulheres não casadas, jovens ou mais velhas. E pode ser um termo padrão para as professoras. A garçonete também pode ser chamada de senhorita. Ou seja, é um termo muito comum. É exatamente uma forma de respeito. Ou seja, se você verificar... pronto, La Casa de Papel, por exemplo. Tá? É uma série que é baseada totalmente em língua espanhola, né? Se vocês verificarem, o termo não é muito utilizado. Quem assistiu o legendado, como eu, você verifica muito o termo senhorita. Só que Nairobi usava o termo senhorita como uma forma de ironia. Entendeu? Aqui foi modificado por causa da dublagem, né? Porque não teria muita lógica. Mas se vocês verificarem na Casa de Papel, muito as alterações feitas, vocês podem verificar que o termo senhorita é muito utilizado. E também o termo senhorito é feito... Aí sim, o termo senhorita é feito com uma questão de deboche, como a gente vai olhar agora, também dito na série, certo? O masculino senhorito, por sua vez, se refere mais ao filho velho de homens de ricos, fazendeiros de Andalucia, região do sul da Espanha, que tem uma conotação negativa, de garoto mimado, certo? Basicamente é o playboy, né? O garoto mimadinho. Então, senhorito é utilizado para exemplificar essas coisas, certo? Basicamente seria o garoto mimado, ou seja, senhorita vai ser utilizado como uma forma de respeito, certo? Utilizado para pessoas jovens, velhas, e muito para professoras também, certo? E o senhorito, utilizado mais para os playboyzinhos, né? Da região sul da Espanha. E também é muito utilizado na série. Ok? Bem tranquilo essa parte aí. E quanto aos nomes, né? Que vocês vão verificar muitos nomes espanhóis nos textos. Que a gente vai estar adaptando cada vez mais, certo? Ou seja, na Espanha as mulheres casadas mantêm seus sobrenomes. Ou seja, não tem esse negócio de você pegar o nome do marido, essas coisas, entendeu? Sendo o primeiro do pai e o segundo da mãe. Natural, certo? Da mesma forma, as crianças herdarão o primeiro sobrenome do pai e o primeiro sobrenome da mãe. Por isso que na Espanha tem muitas famílias tradicionais, né? Não tem essa escapatória de misturar nomes, entendeu? Por isso que muitas famílias espanholas, vocês sabem a genética, como pode ser, escapou a palavra, a linha hierárquica, né? A árvore genética, era isso que eu queria dizer, a árvore genética das famílias, dá para você saber, porque realmente não se mistura tantos nomes, né? Assim. Ou seja, as crianças herdarão primeiro o sobrenome do pai como primeiro sobrenome, e o primeiro sobrenome da mãe como segundo sobrenome, certo? Bem tranquilo, a tradição sempre vai manter esse ar mesmo, ok? Então, você vai ter aí
temos aqui um exemplo. Carmen Silva Torres se casa com José Garcia Ginestar. Ou seja, o nome da sua filha será Lucia Garcia, que é o nome do pai, Sila, que é o nome da mãe, certo? O primeiro sobrenome de cada um. Lúcia Garcia Silva, ok? Ele vai manter esse sobrenome aí. Então, quando Carmen é chamada de senhora Garcia, certo? Hoje não é um título de nobreza, mas simplesmente indica que Carmen é esposa do senhor Garcia. Então, ele vai ter essa síntese cultural, certo? Enquanto vocês encontrarem alguns textos falando sobre nomes, questões culturais, vocês sempre vão verificar que eles vão ter o primeiro sobrenome da mãe e o sobrenome do pai, certo? Eles não vão se misturar. Então, temos aqui também as formas de tratamento don ou dona são usadas para expressar respeito. Quando nos dirigimos a uma pessoa mais velha, certo? Ou alguém com autoridade, como Dom Alfonso e Dona Maria. Ou seja, realmente são os senhores, tá? Que têm esse poderio, tá? Quando você fala dom ou dona, tá? Seria você vai verificar que cada um vai ter uma espécie de um respeito, certo? Então você pode encontrar Dom Alfonso, Dona Maria, certo? Você pode verificar, pronto, naquela novela mesmo que passa 1 milhão de vezes, né? A tal Maria do Bairro. Você verificar na parte original, você vai encontrar muito Dondonha, que é a protagonista é uma moça pobre em si, ou seja, ela tem essa síntese de falar Dondonha, porque é uma moça pobre, ou seja, ela sempre demonstra respeito às pessoas que ela encontra com uma certa maioridade de classe social que ela, certo? Ele tem esses processos aí. Ok, pessoal? Tem alguma dúvida aí, né, no que eu falei? Eu vou estar mandando material aí, certo? Para você estudar a forma, certo? Tô olhando aqui o chat rapidinho. Então, tudo tranquilo. Beleza? Qualquer dúvida, é só falar aí, certo? Vou adiantar que a gente vai ter algumas atividades hoje à frente, né? Vocês vão ter um tempinho livre, né? Já que quinta e sexta vocês não terão aula, tá? Então, vai ter uma atividade um pouco extensa para a próxima semana e vai ser a atividade com maior pontuação para essa prova. Então, eu vou mandar para vocês, certo? Quem não tiver o livro, eu vou mandar as fotos direitinho, certo? Quem tiver o livro vai estar a página lá direitinho, ok? É só a gente ir adaptando as situações aí, ok? Então, a gente vai ter que ir, basicamente, o alfabeto espanhol, certo? A gente introduziu, né, questão de comprimento, mas, basicamente, vocês estão entrando na língua espanhola agora, certo? Se o espanhol tivesse no ensino fundamental, isso aqui já teria passado. Mas, como vocês estão vendo agora, eu acho plausível que vocês conheçam a pronúncia, né? Então, o alfabeto espanhol ele vai modificar algumas coisas, certo? A, normal, tá? B, C, tá? Normal, a pronúncia tem aqui. Tá? Che, que seria um CH, tá? Che, D, E, F, tá? F, a pronúncia fechada, tá? De H, que seria o H, tá? H, a pronúncia. E Rota, você vê que a pronúncia do J, você não fala J, né? Como já falei lá no início, então a pronúncia do J vai ser sempre cerrada, né? Então vai ser a pronúncia fechada. Rota, tá? O K, normal, tá? Ele, o M, N. Lembra que a gente vai ter 2 tipos, tá? Como eu falei, duenha. Você vê que duenha é o N com o tiozinho. Ou seja, a gente vai ter o N normal e o N, tá? N e N. O, P,
Q, tá? Q, tá? É a pronúncia. R, S, T. Aqui tá normal. U, V, tá? O V é V. O W, W. Ou seja, aqui a gente fala W, tá? Mas o que seria um W? Um V duas vezes, né? Ou seja, seria como um V duplo, né? Ou seja, W, tá? X, X, Y, o Y, tá? Y, o formato, e Z, tá? Z. Z seria o Z. Como eu falei como eu falei lá da primeira de aula do bus, né? Por isso que o Z vai ter esse significado, é Z, um significado fechado. E aqui a gente tem algumas imagens, né? Lembre que todas as palavras, todo o alfabeto, ele é feminino, certo? Então a gente não fala EA, a gente fala lá, B, lá, C, lá, D, lá, E, lá, F, certo? La G, la H, la I, la R, la K, la L, la M, la N, la N, la O, la P, la Q, la R. Então a gente vai pronunciando da forma da questão, tudo é feminino, certo? Então nunca coloque ele, certo? Sempre vai ser lá, certo? O alfabeto espanhol, ele é feminino, certo? E aqui a gente tem algumas imagens, né? Albion, bebê, coelho, né? Que é conejo, chile, que seria as nossas pimentas, tá? Dado, elefante, faro, gato, roja. Você vê que eu falo H com a pronúncia fechada, né? Eu engulo o som do H. Orra, tá? Não falo roja. Eu falo orra, tá? Iglu, girafa, koala, leão, llave, tá? O som do LL aqui, né? Llave, manzana, nuvem, nhandu, que seria o avestruz, tá? Yandu, a pronúncia fechada, tá? Osso, tá? Osso é osso, tá? Osso, pato, aqui, né? Queso, ratón, tá? Perro, sapo, tortuga, uvas, vaca, Washington, táxi, ioiô e soro. Zoro é aquele significado também, se vocês verificarem, né? Soro, aquele guerreiro, também vem de origem espanhola, né? A lenda de Zorro. Ou seja, Zorro, você vê que ele usa aquela máscara simulando uma raposa. Ou seja, a lenda da raposa. Zorro significa raposa. Também uma curiosidade aí. Mas o alfabeto é bem fácil, é só você ter adaptação. E também eu vou mandar tudo isso aqui para vocês no Classroom. Certo, pessoal? Dúvidas aqui? Por enquanto. Beleza. Tranquilo, vi aqui o chat. De boa. Então, ó. A gente vai entrar, como esse assunto é bem tranquilo, certo? A questão de apresentação básica, que vocês têm um conhecimento já, pelo que eu vi aí das atividades corrigidas, né? Vi uma boa dinâmica. Claro que tem alguns erros do Google Tradutor, né? Que eu consegui identificar. Mas, de qualquer jeito, vocês estão pesquisando. E é claro que eu não vou ser um troglodita nesse sentido de não deixar vocês fazerem essa pesquisa, já que vocês estão iniciando na língua espanhola agora. E como eu disse a vocês, eu só vou começar a puxar a questão mesmo de vocês estarem sabendo. Isso vai estar um pouco seca. O domínio da língua espanhola, a partir lá da quarta, quinta unidade, e no segundo ano vocês já estão afiados nesse processo, ok? Então a gente vai ter alguns processos significativos, certo? Porque, como eu falo, eu gosto de passar muitas curiosidades sobre a língua espanhola. A gente passa aqui, mas a gente não vive só de curiosidades, né? A gente tem a parte gramatical, que é a parte um pouquinho mais cansativa da língua espanhola, né? A questão do verbo é bem mais cansativa. Essa parte aqui é até bem mais tranquila, certo? Mas
Como em português vocês vão lembrar, né? Artigos definidos e indefinidos. Poxa, vocês estudam artigos definidos e indefinidos desde, se eu não me engano, desde o quinto ano em língua portuguesa, né? E sexto ano vocês já começam a identificar, certo? Então, vocês têm que pensar isso, né, na língua espanhola como um processo também de aprendizagem, como se vocês fossem pequenininhos, né, já que vocês estão iniciando nesse processo. Então, são coisas que vocês têm que repetir e exercitar, não tem jeito, né? A gente vai falar aqui dos artigos definidos e indefinidos em espanhol. Ou seja, ele vai ser baseado na mesma coisa, ó. A gente vai ter os artigos aqui. Os artigos ele, la, los, las, unos, una e unas. Ou seja, a mesma coisa para você passar para português, né? O, a, os, as, uma, uns, umas. Certo? A mesma coisa para português. A única diferença vai ser a modificação para o espanhol. O processo gramatical tem masculino, feminino e singular e plural, ele vai se manter na mesma ordem, ok? Então, a gente vai ter aqui, os artigos em espanhol têm a função de especificar artigos definidos, ou generalizar certos artigos indefinidos, algo e podem ou não ser imediatamente seguidos de substantivos. Ou seja, ele vai ter essa mesma regra gramatical que o português tem, certo? Mas, como eu falei, todo caso tem uma exceção à regra. E como eu gosto de detalhar para vocês, né, para que vocês não se percam, coloquei aqui uma observação, certo? No entanto, existem alguns casos específicos em que eles não são utilizados, ou são utilizados de maneira diferente de que usamos no português. E você vai ter uma ideia da tradução do português. Mas, como eu falei a vocês, toda língua ele tem o seu processo de substituição. E ele tem o seu processo de particularidade, certo? Ele tem os seus padrões de língua, certo? Ou seja, nem tudo que a tradução feita do espanhol vai ser para o português, certo? Ele tem essas nuances aí. Então, a gente tem aqui, certo? Aqui é um mapa mental que eu deixei para vocês aqui, certo? Artigos são definidos, indefinidos e neutros, tá? Temos aqui um exemplo. Um masculino, el árbol, el avión, são palavras singular. E aqui feminina, né? La escalera e la camisa, certo? Artigos definidos, porque eu sei o que estou falando, certo? E temos alguns artigos indefinidos, tá? Um bebê, unos peces. Ou seja, eu estou falando um bebê, uns peixes, só que eu não estou especificando quais são. Ou seja, é artigo indefinido. Ou seja, ele vai anteceder substantivos que referem ao que é desconhecido, determinado, ou que já tenha sido mencionado. Então, a gente tem aqui um simples mapa mental para vocês lembrarem, certo? Eu coloquei de uma forma bem... que eu gostava desses papeizinhos, assim, para fazer mapas mentais, eu ainda utilizo bastante. Certo? Singular ele e los, certo? E lá e las. São os definidos, certo? Tanto no masculino, lembra aqui, ó, ele, masculino singular, los, plural, masculino plural. E o feminino, lá, certo? É o singular feminino e las é o plural feminino, tá? Isso dos artigos definidos. E os indefinidos são utilizados quando indicam algo desconhecido ou que não tenha sido mencionado, certo? E aqui a gente vai ter o masculino e unos, certo? Masculino singular e masculino plural. E o feminino una e unas, tá? Feminino singular e o feminino plural. A gente tem essas adaptações aí. E aqui a gente tem outro círculo aqui, certo? Para vocês terem uma ideia. Artigo definido masculino singular, artigo definido feminino singular, ele, lá, los, las, que são o masculino plural e o feminino plural. O artigo indefinido masculino singular e o artigo indefinido feminino singular una. E unos e unas, que
que são os artigos indefinidos. É a mesma coisa do português, certo? Só que vocês têm que verificar as palavras, certo? Tem que verificar as palavras, porque algumas palavras parecem ser masculinas e não são, e umas parecem ser femininas e não são, certo? A aplicação vai ser a mesma coisa do português, só que você vai ter que verificar a particularidade da língua. Ou seja, para você ter essa noção de particularidade da língua, você precisa fazer uma tradução literal do que você está fazendo, certo? Leia o texto com atenção. E é por isso que a gente vai ter alguns detalhes significativos durante esse processo de aula, certo? Então, a gente tem alguns processos aqui de língua, certo? Como vocês analisam, a gente tem detalhes. Ganhou o Oscar de melhor ator. Ganhou o Oscar de melhor ator. Ou seja, é um artigo, aqui ele, é um artigo definido, tá? É um artigo definido, porque eu estou aplicando a situação conhecida, certo? Ele está ganhando o Oscar de melhor ator no momento. Ok? Temos o segundo tópico. Pablo está leyendo un libro en portugués. El libro tiene una cubierta. Ou seja, uma cubierta quer dizer uma capa, certo? Uma cubierta, certo? Uma cubierta seria tipo uma capa mole, como o diário de vocês, certo? Seria tipo esse aqui molinho, certo? Uma cubierta. Então, quando eu digo Pablo está lendo um livro em português, a gente está falando de uma forma natural. A gente não identificou o nosso artigo. Mas ele já começa. O livro tem uma coberta. Ou seja, eu estou especificando. O livro tem uma coberta. Ou seja, eu sei que livro é. Eu sei que o livro eu estou usando aqui, ou seja, a coberta. No caso aqui seria o diário. Então, eu estou especificando ele. Masculino singular, já sei. O livro tem uma coberta normal. Beleza? Ou seja, para estar lendo um livro em português, o livro tem uma capa vermelha, certo? Tem uma coberta roja, tá? Eu não vi esse roja aqui. Ou seja, roja vermelho, tá? Los jugadores de fútbol son muy bien pagados. Los jugadores de fútbol são muito bem pagados, certo? Ou seja, eu estou verificando o que? É uma classe específica, certo? Os jogadores de futebol são muito bem pagos. Eu estou falando de uma classe, eu estou especificando quem é. Ou seja, a gente vai ter um artigo definido aqui, né? Como está aqui no mapinha, los, tá? Los. A gente vai ter alguns detalhes aqui, certo? Os jogadores de futebol são muito bem pagados. Ou seja, estou me referindo aos jogadores de futebol, certo? E ganham muito dinheiro, certo? Aí num parágrafo debaixo da mesa, certo? Ou seja, tem um guarda-chuva debaixo da mesa. Aí um parágrafo, certo? Eu estou falando que tem um guarda-chuva debaixo da mesa, porém não estou falando que tipo, certo? Estou dizendo tem um guarda-chuva lá, certo? Tem um guarda-chuva que está debaixo da mesa. Não sei de quem é, não sei que tipo de guarda-chuva é. Ou seja, aí um parágrafo debaixo da mesa, certo? Eu apenas não sei o que é, certo? Ou seja, tem um guarda-chuva debaixo da mesa. É um artigo indefinido, certificando, certo? Não foi citado ainda. É só lembrar da regrinha que não tem erro, beleza? Temos aqui também. Fui ao cine com os amigos. Fui ao cinema com os amigos, certo? E a gente vai ter também. Comprei umas cervejas para a festa. Ou seja, comprei umas cervejas para a festa. Ou seja, comprei umas cervejas, certo? Eu não estou dizendo o tipo específico, né? Eu digo, comprei uma cerveja. Eu disse quantas são. Eu digo, comprei 3, 4. Não, você não especifica a quantidade que você está levando. Mas será? Meu amigo, comprei umas cervejas para a festa. Ou seja, já apenas estou falando que eu comprei. Certo?
Basicamente isso. Agora, professor, se eu lhe falasse, comprei umas 40 cervejas para a festa, daí vai estar sendo, como é? Definida Aí agora. você pode especificar basicamente a marca também, tá? Você especificaria mais como a marca, basicamente. Você pode falar algumas cervejas, certo? A forma comum, ok? Ok. Beleza. Passou aí um sonzinho aí, mas é o que sempre passa, né? O carro do ovo sempre passa nesse horário. Nesse horário, então na aula de você sempre terá um sonzinho aí. De carro de ovo ou carro do camarão também. Quando nenhum é outro. Bem, então para facilitar, como vocês vão aplicar o singular e o plural? Já que vocês vão encontrar os artigos definidos. Então, se eles terminar em A, E, O, você vai adicionar apenas S. Certo? Terminou em consoante. Consonante, vai adicionar ES, tá? Por exemplo, aqui, ó, mesa, mesas, elefante, elefantes, livro, livros. Ou seja, basicamente uma forma de você lembrar. Terminou em A, E, O, você vai adicionar S. Terminou em uma consoante, você vai adicionar ES. Papel, papeles, tá? Como pez, pez, peces, vocês, certo? A mesma coisa. Então a gente tem esse detalhe aí, certo? Fazendo uma comparação, como ele termina, tá? Como seria a transição. El amigo, los amigos, el ganador, los ganadores, el rey, los reyes, la actriz, las actrices. Você vê que atriz termina com Z, tá? Z, ou seja, a gente já vai estar adaptando aí, certo? Eu não quero que vocês falem mais Z. É Z, tá? Terminou com Z, então a gente vai adicionar las actrices, el inglês, los ingleses. Você vê que terminou em consoante, tá? Esse, ou seja, adicionou S. Los ingleses e é bem tranquilo aí. A forma de você adaptar. E aqui a gente tem os números, tá? Para a gente estar finalizando, certo? Por hoje, para não puxar muita coisa de uma vez só. A gente tem algumas regras específicas, tá? Para numeração. É bem tranquilo. Chamamos nos cardinales. Então, basicamente, é 0, 1, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembre da pronúncia do B, certo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você vê que a pronúncia é bem fechada. Eu até comentei com vocês, quando a gente entrar esse numeral, vocês vão puxar, desculpa, vocês vão puxar muito pelo nariz aí. Certo? E a gente vai ter, os números são escritos apenas de 16 a 29, é uma regra. Certo? De 16 a 29 você não vai falar, como a gente fala aqui, né? 23. Não, a gente não vai botar 23, é tudo junto, até 29. Certo? Ou a gente fala 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, é junto. Não separe. Não coloque 20 e 1, que está errado. Mas a partir do 30, certo? A partir do 30 você vai ter a união com o I. Ou seja, 32, 43, certo? Vai ter o mesmo significativo. 54, a mesma coisa. 69, mesma coisa, certo? Você vai adicionar o I a partir do 31. Entre o 16 a 29 você escreve junto, certo? Como eu falei, são particularidades da língua. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não. Então, pessoal, é um assunto bem tranquilo. Eu vou mandar para vocês hoje aí, tá? Deixa eu botar aqui minha foto, tá? Então, eu vou estar pegando aí, passando esses assuntos. Tem no livro também, mas quem não tiver o livro, eu vou mandar tudo direitinho, tá? Os slides aí. E
A atividade será do livro, que tem alguns textos para vocês trabalharem, e alguns significativos já sobre artículos, tá? Ou seja, artigo definido e indefinido, e os numerais, e algumas questões de apresentação. Foi basicamente, desculpa, o que a gente viu hoje aqui. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no direct. Então, eu vou fazer só a chamada aqui, rapidinho, de quem está presente. Andressa, tá aí? Presente. Beleza. E olha aqui. Olha aqui no chat rapidinho. Carlos. Presente, professor. Beleza. Cauã. Presente. Beleza. Clemilda, tá aí? Presente. Beleza. David? Presente. Beleza. Ítalo? Ítalo faltou? Beleza. José Inácio? Não tá mais ajudando aqui não, professor Inácio. Ah, beleza, beleza. Larissa tá aí, né? Larissa Gabriela, beleza. Presente. Larissa Júlia? Presente. Mariana? Presente. Matheus? Presente. Nívia? Nívia? Não. Beleza. Ela avisou lá no grupo porque eu acho que foi por causa do... Porque ela ia no médico, alguma coisa assim. Certo, Raíssa? Presente. Raíssa. Ah, beleza. Presente. Rebeca? Presente. Valesca? Presente. O Idney não, né? Não, né? Beleza. Yasmin? Presente. Yasmin? Presente. Prontinho. Então, pessoal, fiquem atentos, certo? Eu vou estar passando para vocês depois aí as atividades, ok? E eu vou estar mandando no grupo lá o código do Classroom para quem não entrou ainda, certo? Fiquem atentos. No mais, Certo. estão liberados. Tchau. Certo. Tchau. Qualquer dúvida, pessoal, é só falar, certo? Qualquer dúvida é só tirar comigo. Aí.